Se andarmos com Jesus, vai tudo bem. Vamos para mais um momento, momentos que transformam os nossos corações. Para iniciarmos este momento, vamos orar. Vamos fechar nossos olhos e vamos fazer uma oração. Querido Deus, obrigada, Senhor, por este dia. Nos ajuda, em nome de Jesus. Ajuda também as pessoas que necessitam. Nos ajuda a sermos obedientes à Tua palavra e a levar o Teu amor para as pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Existem muitas crianças que nunca ouviram falar de Jesus. Vamos cantar? Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Senhor mandou guerreiros ao redor do mundo, levando a palavra de luz. Pois muitas crianças no mundo inteiro estão distantes do amor de Jesus. De novo. Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Senhor mandou guerreiros ao redor do mundo, levando a palavra de luz. Pois muitas crianças no mundo inteiro estão distantes do amor de Jesus. Semana passada nós conhecemos a história missionária, a história de um garoto lá da Libéria, um país da África, chamado, como era o nome do menino? Madugu, isso mesmo. Lembra? Ele ganhou do senhor Raimundo, né, do missionário, um livrinho, um livro sem palavras. E ele agora tinha um livro para poder falar para as pessoas da sua aldeia a história daquele livro. Logo cedo, Madugu se preparou para ir embora. Ele se despediu, né, ali dos missionários. Os missionários se despediram dele. Ele ficou acenando para os missionários até não poder mais ver os missionários. E Madugu continuou a sua caminhada ali para a sua aldeia. Ele agora estava com a perna boa, ele podia pular, podia andar rápido, estava quase 100% a perna de Madugu. E ele, enquanto caminhava por ali, ele caminhava muito feliz. Ele se sentia como um rei, como alguém muito rico. Madugu nunca esteve tão feliz como naquele momento ali. Madugu agora conhecia o amor de Jesus. Ele não estava mais distante. Agora o pecado de Madugu não separava mais ele de Deus. Isso mesmo, crianças. Madugu estava muito feliz, muito feliz. E Madugu andava ali, caminhou. E Madugu, quando chegou em casa, crianças, quando ele chegou em casa, os pais dele estavam com muitas saudades. E aí, eles viram que seu filho estava bem melhor da perna. Eles ficaram alegres, muito alegres. E aí, os irmãos dele viram o livrinho e perguntou: Madugu, que livrinho é esse que você está segurando? Ele é colorido. E aí, ele respondeu: é o livro sem palavras. Esse livro conta uma história. Os missionários me deram esse livro. Vocês querem saber a história desse livro? Eles, queremos. Depois do jantar,
eu vou contar para vocês. Aquelas crianças, logo depois do jantar, os 3 irmãos de Madugu procuraram ele e disse: Madugu, você prometeu, vá, é o que nós queremos saber da história. Madugu, ele procurou logo ali um lugar, ele sentou ali no chão, seus irmãos ficaram ali perto dele. E ele imitou a postura do missionário, começou a falar para seus irmãos. Esta cor dourada, ela nos lembra de Deus. Sabe, crianças, Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Nos lembra o dourado do sol que Deus criou. E Deus criou também um lugar perfeito. Sabe onde Deus mora? No céu, porque Deus é santo, perfeito. E lá não há choro, não há tristeza. Ele quer que um dia vocês possam morar lá com Ele. Ele preparou um lugar para seus filhos. Mas há uma coisa que não pode entrar no céu, é o pecado. E a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Mas Jesus Cristo, Ele morreu pagando o preço do pecado. E se você receber Ele em seu coração, você pode ficar com essa página aqui limpinho. Aí, depois de você receber Jesus, você vai poder crescer na graça e no conhecimento de Deus. Madugu contou a história e os irmãos disseram: conta de novo, Madugu. Então, dessa vez ele contou, mas usando os versículos que ele tinha memorizado. Olha só, ele sabia de 5 versículos memorizados. Então, ele foi abrindo as páginas e contando, né? Aí ele falava os versículos. João 3,16, Romanos 3,23. Ele foi contando ali com os versículos. Várias e várias vezes os irmãos de Madugu pediam para ele contar a história. Durante a semana ele contou todos os dias a história para seus irmãos. Então o irmão mais velho de Madugu, o Binho, disse: Madugu, nós já sabemos toda a história, sabemos os versículos. Aí o irmão do meio, o Kuma, disse: também eu sei. E o mais novo, ele disse: eu também já sei. Eu também já sei. Ele disse, o Bazu disse: também sei. Então, o mais velho se chamava Binho, o do meio, Kuma, e o mais novo, Bazu. Os 3 já sabia da história, sabia dos versículos. Aí, ele disse assim, o mais velho, né? O Binho disse: Madugu, só falta a gente ter um livrinho. Por que você não divide esse seu livrinho com nós? Com a gente? Aí Madugu não gostou muito da ideia. Ele pensou assim: eu vou dividir meu livro vai ficar muito pequeno. Os missionários deram para mim. Madugu, você podia dividir o livro, assim a gente poderia contar a história. Crianças, Madugu não gostou muito da ideia. Ele foi para o quarto dele e escondeu o livrinho debaixo do seu cobertor, que ele dormia no chão em um cobertor. Então ele escondeu o livrinho debaixo do seu cobertor. Ele pensou: não posso correr o risco dos meus irmãos pegarem esse livrinho. Mas Madugu, ele começou a lembrar que o missionário disse para ele compartilhar aquela palavra, compartilhar aquela história do livrinho. Então ele pensou: eu tenho um punhal, o punhal que ele usava para caçar animais, né? Ele pensou: é bem afiado, aquele punhal dá para cortar o livrinho. Eu podia cortar o livrinho e assim íamos ter 4 livrinhos para poder contar a história aqui na aldeia. Mas Madugu ficava com o coração apertado só de pensar nisso. Então ele orou naquela noite. Ele disse a Deus: Deus, me ajuda a saber tua vontade. Se for da tua vontade de cortar o meu livrinho, que eu faça isso com muita alegria. Me dê alegria no coração. Quando foi no outro dia, logo cedo, ainda estava escuro, Madugu, ele foi lá em um tronco que tinha de uma árvore velha. Ele se ajoelhou ali. E ele ali pedindo a Deus força. Ele pedindo a Deus força. Senhor, me dá
para que eu possa cortar o meu livrinho. Ele estava ali quando ele escutou as vozes dos irmãos dele. Era Binho, Kuma e Bazu. Ele pensou, o que eles estão fazendo aqui? Eu não acredito. Mas os irmãos, ao se aproximar de Madugu, não disseram uma palavra. Eles sabiam o que Madugu estava tentando ali fazer. Eles ficaram só observando. Então, ali com o punhal, Madugu cortou o livrinho no meio. Ele cortou no meio. E os irmãos ali parados não diziam uma palavra. E depois ele cortou novamente o livrinho. E ficou agora 4 pedaços do livrinho. Ali naquele momento, o Madugu deu a cada um dos irmãos o seu pedaço. As folhas estavam soltas. Aí Madugu disse, vamos pedir para a mamãe costurar. E os irmãos concordaram, mas os irmãos seguraram aquelas folhas com tanta reverência. Eles agora tinham aquele livrinho para poder contar a história. Eles ficaram assim, com aquela reverência, com aquele respeito, crianças. A Madugu ainda não estava sentindo alegria no seu coração. E ele lembrou assim, preciso sentir alegria em fazer isso. Quando ele olhou para cima do tronco, a parte do livro dele ainda estava lá em cima. O vento, a brisa, bateu ali no livrinho e abriu na cor branca. E Madugu olhou e viu que o branco continuava branco. E ele lembrou, o livro continua o mesmo, as mesmas cores. Agora só está pequeno. Naquele momento, ele pensou, agora nós somos em 4 para falar do amor de Jesus. Ele sentiu uma alegria tão grande no coração dele, criança. Tão grande, ele pensou, era como se o Senhor estivesse falando para ele. Todas as pessoas que já têm Jesus no coração precisam sentir essa mesma alegria de falar do amor do Pai para outras pessoas. Ele pensou, essa alegria que as pessoas precisam sentir em falar do amor de Jesus. Ele sentiu aquela alegria, ele começou a rir, ele começou a pular de tanta alegria junto com os seus irmãos. Ele ficou muito feliz, agora eram 4 livrinhos, agora eles podiam falar do amor de Jesus para todas as pessoas de sua aldeia. Então, ele se alegrou. Sabe, crianças, você que já recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador, você pode sentir essa alegria no seu coração. Em compartilhar, ou seja, em falar do amor de Deus, do amor do Senhor, que nos amou tanto, que deu Jesus Cristo, seu Filho perfeito, que nunca fez nada de errado e morreu para perdoar os pecados. Então, todas as pessoas, a Bíblia diz, em Atos 16:31, crer no Senhor Jesus e serás salvo. Todas as crianças que já creram no Senhor Jesus tiveram seus pecados perdoados. E agora pode compartilhar, pode falar para as outras pessoas desse amor. Você pode sentir essa alegria no seu coração se você falar desse amor para as pessoas. Crianças, se você ainda não recebeu o Senhor Jesus, se você ainda não creu, o que é crer, Tia Érica? É dizer a Deus, eu sou pecador, reconhecer que você é pecador, mas eu confiar, acreditar de todo o coração que Jesus morreu e ressuscitou no meu lugar. Ele pagou o preço pelo meu pecado, mas eu quero recebê-lo como Salvador, porque ainda não recebi. Se você falar isso de todo o coração, agora mesmo, você vai ter seus pecados perdoados. Aí sim, como essa cor verde, você vai poder crescer na graça e no conhecimento de Deus. Aí você vai poder falar do amor
de Deus para as pessoas. Crianças, também uma das maneiras que nós fazemos para falar desse amor, sabe o que é? É orando pelos missionários que estão falando, doando, né? Fazendo doações em dinheiro para esses missionários, porque eles estão trabalhando na obra de Deus. E também a outra maneira é você mesmo falando para as outras pessoas. E nós devemos fazer isso, orar, contribuir e falar desse amor para as pessoas. E eu quero que você ore por 2 missionárias que estão em um país lá na África, que é Moçambique. Lembra da amiga que a Tchérica falou que comprou esse tecido? É a Thelma. A Thelma ela é de Moçambique e ela é missionária da APEC lá em Moçambique. Isso, ela é missionária na sua região, no seu país. E também desejo que você ore pela Rosângela. A Rosângela é aqui do Brasil e ela é missionária. Ela viajou lá para Moçambique e é missionária lá. Vamos orar pela Rosângela e a Thelma? Você vai, durante essa semana, orar pela Rosângela e pela Thelma. E também você vai escolher uma pessoa para que você fale do amor de Deus para essa pessoa. Você que já recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador. Você que já creu, acreditou de todo o seu coração que Ele morreu e ressuscitou. Ele pagou o preço, Ele foi castigado no seu lugar. E se você não fez isso, faça a oração, fazendo isso agora mesmo. Então vamos orar? Vamos orar pela Thelma e pela Rosângela, tá bom? Querido Deus, abençoa, Senhor, a missionária Thelma. Abençoa a família dela, todo o país de Moçambique, Senhor. Ó Deus amado, abençoa todo o continente africano, ó Pai. Ó Pai amado, nos ajuda, Senhor, a sempre lembrarmos dos missionários. Ajuda a Thelma financeiramente, Senhor. Ó Pai amado, também ajudas a missionária Rosângela, a saúde dela. Ela com certeza sente saudades da família dela que está aqui no Brasil. Ajuda ela, abençoa em nome de Jesus e que elas falem cada vez mais do teu amor para as crianças. Em nome de Jesus, amém. Você não esqueça de estar orando por essas 2 missionárias, Thelma e Rosângela. Deus abençoe a vida de vocês e que vocês possam desejar ter essa mesma alegria de falar de Jesus. Um beijo da tia Érica. Tchau!